da empresa dele, então razão social, nome fantasia, o CPF, CNPJ da empresa, também vai ter a informação da logo, as informações do endereço, os telefones da empresa dele também vai estar sendo preenchido aqui, os dados do responsável pela empresa, e aqui também um passo muito importante é a questão do certificado. Então, o Clip Fácil ou o Clip 360, eles utilizam dos dois tipos de certificado disponível. O certificado A1, que é aquele do arquivo. Então, para você que vai utilizar esse certificado, é só vir nessa opção aqui e carregar o certificado que está disponível na máquina. Depois, é só clicar nessa opção de senha e informar a senha do certificado. Pronto. Configurando isso, o certificado será usado para todos os documentos fiscais emitidos pelo sistema. Então, eu não vou precisar selecionar esse certificado em outro local. Caso o cliente utilize o certificado A3, que é aquele de um token que é conectado à máquina, o processo será um pouquinho diferente. Ele vai marcar essa opção. Aqui vai estar disponível para ele baixar o instalador. Então, basicamente, ele vai baixar o integrador do certificado A3 com o sistema. Então, aqui tem o passo a passo com essas informações, né? Então, seguindo o passo a passo aqui dessa configuração, eu vou fazer o login, vou selecionar o meu certificado digital, o ambiente que eu vou estar emitindo, as informações da NFC e pronto. Muito importante lembrar, esse integrador, toda vez que você for emitir um documento fiscal, ele tem que estar em execução na máquina. Não necessariamente na máquina que está aberto o sistema. Eu posso deixar esse integrador aberto na minha máquina servidor e utilizar em outros 5 para 5 usuários, enfim, mas é importante que ele esteja em aberto em apenas um computador. Caso esse aplicativo não esteja em execução, ele não vai estar conseguindo efetuar o envio das notas, pelo motivo de que ele não vai ter comunicação com o certificado digital. Depois disso, também, a outra etapa que vai ser bem comum para vocês estarem fazendo também é a ativação da licença do cliente. Então, quando o cliente estiver nos 14 dias de teste, é comum que esteja uma licença semelhante a essa que está apresentando aqui para mim. Passou esses 14 dias, o sistema vai bloquear. O cliente não vai mais ter acesso à conta. Para ele continuar tendo acesso à conta, ele tem que ter uma licença, que no caso do Clip 360 no padrão I00, mas também tem o padrão do Clip Fácil, que é H00, enfim, dependendo qual é a versão do sistema, vai mudar também essa licença. Ele vai vir aqui e vai informar essa licença. A partir do momento que ele informar a licença, ele vai vir aqui em atualizar. Clicando em atualizar, automaticamente esse serial é vinculado ao CNPJ do cliente. E aí começa a contar o prazo do suporte dele. Então, clicando aqui em atualizar, vai ser feita essa vinculação. Então, agora sim, a gente volta para a tela inicial do sistema, onde a gente tem o dashboard. Aqui no dashboard vai ter os resumos financeiros com algumas movimentações, tem o cadastro de metas, que a gente vai ver mais para frente também, o acesso rápido. Digamos que eu quero emitir um orçamento, então eu não preciso ir até a opção de estoque e depois vir em orçamento. Eu posso simplesmente vir aqui e ele já vai abrir um novo orçamento nessa tela inicial. Isso também para nota fiscal, para pedido, despesa e receita, enfim, para as várias movimentações. Depois aqui embaixo eu tenho as receitas por categoria e as despesas por categoria também. Então é uma informação bem interessante que eu tenho aqui também. Então, seguindo aqui as informações, agora a gente passa para a parte de cadastros, né? Então a gente vai ver as informações de cadastro de clientes, fornecedores e produtos, também como cadastrar os dados do seu contador e como cadastrar os seus funcionários dentro do sistema. Então, começando pela parte de clientes, então eu acesso essas informações aqui do meu cliente, basta clicar aqui em novo cliente e lançar as informações dele. Então eu vou preencher o nome, o CPF, CNPJ, né, são os dados básicos do meu cliente. Caso esse meu cliente também seja meu fornecedor, muito simples, é só marcar essa opção. O sistema, quando eu gravar esse cadastro, automaticamente ele vai copiar os dados da tela de clientes e também vai cadastrar um novo fornecedor. Após isso, se o meu cliente for do exterior, marco essa opção aqui, já vai habilitar a opção do documento exterior aqui. Tem a opção de status. Essa opção de status, ela é esse caso, o meu cliente já tem alguma movimentação, já fez alguma compra comigo e eu preciso excluir o cadastro desse cliente. Por ele já ter uma movimentação, eu não vou conseguir excluir, mas eu posso vir aqui e desativar o cadastro dele. Então, quando eu tentar buscar esse cliente dentro de uma venda ou dentro de algum outro documento, enfim, eu não vou conseguir localizar esse cadastro. É como se ele tivesse sido excluído, mas ainda está constando dentro do sistema de forma inativa. E a última opção aqui é caso meu cliente for um produtor rural. Então eu marco essa opção e ele vai estar habilitando as informações do produtor rural.
Depois disso a gente tem as opções de e-mail, né? Então eu posso cadastrar até 3 tipos de e-mail aqui. E também a opção dos telefones, né? Então eu tenho várias informações aqui de tipos de telefone. Depois também tem a opção das observações, né? Então caso eu queira colocar alguma observação vinculada a esse meu cliente. Depois a gente tem a aba dos dados adicionais, onde eu vou ter as informações da data de cadastro, qual é o ramo de atividade do meu cliente. Se ele for uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, então vai habilitar os campos dependendo do tipo do cliente. Lembrando, se caso eu colocar aqui um CNPJ, ele já libera automaticamente só a opção de pessoa jurídica. Se caso eu informar um CPF, ele vai habilitar os campos da pessoa física. Seguindo, a gente tem as opções de endereços, né? Então, também posso cadastrar diversos endereços aqui para os meus clientes. As informações de contatos. Basicamente, eu fiz um contato com esse cliente, eu agendei um contato com ele. Eu posso vir aqui nessa tela, colocar qual é a data do contato, a hora que vai ser feito, quem é a pessoa do contato, o assunto, a forma de contato, enfim. Também tem as informações do status, se ele foi agendado, se foi feito, né? Depois a gente vai ver que tem o módulo da agenda. Então, esses contatos que forem gravados dentro dos meus clientes vão estar constando todos dentro da opção da agenda. E também tem as opções de movimentações. Então, caso eu queira colocar um limite de crédito no meu cliente, na minha empresa ele só vai conseguir comprar R$ 1.500 a prazo. Atingindo esse limite, ele vai bloquear a venda, né? O sistema vai bloquear a venda e o cliente não vai mais conseguir comprar a prazo. Aí, para resolver isso, ou o cliente vai ter que pagar alguma conta que está em atraso, alguma conta que está pendente para ele estar pagando, ou liberar mais limite para ele. Então, é aqui onde eu faço esses parâmetros, no caso. Também tem a opção do saldo disponível, então conforme for feitos os lançamentos, ele vai disponibilizando a informação de quanto aquele cliente pode consumir ainda dentro da empresa. Tem a opção também do histórico da primeira venda, última venda e a média de atraso, né? E a opção de referências, caso eu precise cadastrar o telefone de algum familiar, algo nesse sentido, eu posso lançar essas informações aqui. Depois, voltando para a tela inicial, a única informação que eu tenho aqui no menu ação é para estar excluindo o cadastro desse cliente, né? Seguindo para a tela de fornecedores, a tela é bem parecida também com a tela de cliente. O que vai mudar é o layout mesmo dela, vai ser distribuído de forma diferente os campos. Tenho também a opção do status. Ponto muito importante, caso eu precise cadastrar uma transportadora dentro do meu sistema, é no cadastro de fornecedores que eu vou cadastrar uma transportadora. Então eu vou preencher todos os campos dela e vou marcar essa opção aqui de transportadora. Marcando essa opção, ela vai liberar a aba dos veículos, onde eu vou colocar a placa, o estado e a NTT desse veículo. Seguindo, tem aquela mesma informação, então se eu tenho um fornecedor que é meu cliente também, então eu posso copiar os dados dele e lançar lá na tela de clientes, a opção de produto rural e exterior. O restante dos campos, e-mail e telefone, segue o mesmo padrão da tela de clientes, e a questão de endereços, mesma situação do cadastro de clientes. Voltando para cá também, no menu ação, eu só tenho a opção para estar excluindo o cadastro desse fornecedor. Mesma regra, tem alguma movimentação, não consigo excluir, só desativar o cadastro dele. Seguindo para a parte de produtos, um ponto muito importante também, Clipe 360 e Clipe Fácil, ele não atende quem trabalha com serviço. De momento, ele só atende empresas que fazem a venda de produtos, que comercializam produtos. Então, aqui eu só vou ter acesso a essas opções de produtos. Para cadastrar um novo produto, muito simples também, só clicar aqui na opção de novo produto. Na tela inicial vai ser os dados básicos de cadastro dele, então descrição, código de barras, aqui vai ter a quantidade que eu tenho disponível para vender, o preço, o custo, enfim, essas informações mais básicas do produto. E na segunda parte a gente tem os dados fiscais, basicamente como a tela mesmo diz, é onde eu vou cadastrar os dados fiscais do meu produto, então NCM, CST, CSOSN, CFOP, caso precisar vai estar disponível nessa opção. Se caso precisar também, eu tenho a opção aqui para clonar esse cadastro. Então, basicamente, ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V no cadastro e abre um novo cadastro desse item. Agora, também tem algumas ferramentas bem interessantes aqui dentro do estoque para estar conseguindo melhorar a gestão. Uma delas, então, eu vou selecionar aqui os 3 primeiros itens. Eu venho aqui no menu Ação. A primeira delas é o ajuste de preço. Então, digamos que teve uma mudança, o meu fornecedor me vendeu mais caro o produto, algo nesse sentido, e eu preciso aumentar o valor de venda, ou aumentou o valor dos impostos, enfim. Então eu quero aumentar o valor de venda. Posso vir aqui, colocar uma porcentagem que eu quero que aumente, então vai ser 10% o aumento desses produtos. Então eu dou um salvar aqui, clicando em salvar, automaticamente ele já altera
aumenta em 10%, no caso, o valor de venda do item. Ah, mas digamos que eu quero mudar o custo do item. Então eu venho aqui, seleciono os mesmos itens, venho aqui, coloco para diminuir, ou quero diminuir, aumentar o custo do item, enfim. Posso vir aqui e alterar essas informações. Ah, o custo do estoque vai diminuir em R$10, no caso. Então eu posso vir aqui, salvar e ele vai replicar essas alterações. Lembrando que isso aqui vai ser aplicado para os itens que eu selecionar. Então eu posso vir aqui e selecionar todos os itens que estão nessa tela. Posso fazer esse processo também, ou 1, 2 itens, enfim, consigo fazer essas alterações. Seguindo aqui também, a gente tem a parte da replicar alterações. Então novamente eu vou selecionar 3 itens aqui. Então o ajuste de preço vai alterar o preço do item. Mas o replicar alterações é um pouquinho diferente. Segue a mesma linha de raciocínio, ele vai alterar vários itens ao mesmo tempo. Só que aqui ele vai alterar campos em específicos no estoque. Ah, então CFOP, CST, enfim. Ah, o contador que passou que eu tenho que usar o CFOP 5102. Então eu venho aqui, preencho o CFOP 5102. Pronto, selecionando ele aqui, dando salvar. Quando eu acessar o cadastro dos meus itens que eu selecionei, vai estar aqui com o CFOP 5102. Então isso é uma forma de facilitar essas alterações em massa dentro do sistema. Um ponto, lembra que eu comentei que o Clip Fácil ele tem algumas diferenças do Clip 360? Então essa é a primeira diferença entre eles. Então eu venho aqui na parte de produtos, selecionando aqui o produto, vindo nessa opção de replicar alterações, ela vai estar disponível. Eu vou selecionar o mesmo campo, CFOP, mas quando eu vir aqui e tentar gravar essa informação dentro do item, ele vai me dar essa mensagem aqui: acesso negado, verifique o seu plano. Então, essa parte de replicar alterações é exclusiva do Clip 360. O restante, cadastro de clientes, fornecedores, cadastro de produtos e os recursos que eu mostrei até agora, vai ser a mesma funcionalidade em ambos os sistemas, tá? Então, voltando aqui para o Clip 360, tem mais alguns recursos aqui embaixo. Então, outro recurso também que tem é a opção do e-commerce. Não sei se você já ouviu falar do e-commerce, mas basicamente, resumindo as informações dele, a Comfor cria um site para o seu cliente. Lá ele consegue anunciar os produtos e receber os pedidos feitos nessa plataforma. Qualquer dúvida também, a gente disponibiliza um WhatsApp para você estar esclarecendo essas dúvidas, estar questionando, enfim. Então, no final do vídeo, eu vou deixar esse WhatsApp para você entrar em contato e você pode questionar sobre essas informações. Depois também tem a opção do Mercado Livre, segue o mesmo sentido, cria o anúncio por dentro do sistema, né? Então eu posso usar essa opção do Mercado Livre. Mas um ponto muito importante também é que o Mercado Livre é exclusivo do Clip 360. Então se eu vir aqui no Clip Fácil e tentar efetuar o envio, ele vai me dar essa mensagem: acesso negado, verifique o seu plano. Então, vale lembrar que até agora a gente viu que o replicar alterações no Mercado Livre é exclusivo do Clip 360. Seguindo aqui as informações, a gente tem o menu de outros. Aqui em outros, tem outros cadastros no caso, né? Então tem o cadastro da agenda, que é aquilo que comentei com você. Então, agendei um contato com o cliente, eu realizei um contato, então eu consigo acompanhar aqui todos esses contatos, né? Então aqui vai estar as informações de um contato que foi feito com o cliente, consigo gravar o assunto e as observações dele. Depois também tem a opção de grupos, então eu consigo separar meus itens no estoque por grupos. Então é aqui onde eu vou cadastrar esses grupos. As unidades de medida, então já vem algumas unidades pré-cadastradas dentro do sistema, mas caso eu precise cadastrar mais alguma, eu posso vir aqui e cadastrar essa informação. Depois tem a opção do e-commerce, então basicamente é o painel de gerenciamento, onde eu vou enviar os produtos para o e-commerce. Mesma questão para o Mercado Livre, né? Mas como o Clip Fácil não tem acesso a essa opção do Mercado Livre, quando o cliente acessar essa opção aqui, vai estar aqui que ele tem que assinar o Clip 360 para ter acesso a essa solução. Seguindo, então, agora a gente parte já para a parte dos outros cadastros que eu comentei com vocês antes. Então, a gente já viu como cadastrar as informações da minha empresa, né? Então, aqui eu posso cadastrar os meus usuários, que basicamente são os meus funcionários. Clip 360, Clip Fácil não tem limite de usuários, então eu posso cadastrar 10 usuários que ele não tem um limite dessas informações. Então, para cadastrar um novo usuário, muito simples. Clica aqui, você vai preencher o nome do usuário, o e-mail dele. Preenchendo o e-mail dele, quando você gravar esse cadastro, lá no e-mail dele ele vai receber uma mensagem, um aviso, onde ele vai cadastrar a senha dele. E aqui também, nessa questão, eu tenho as permissões de usuários, né? As permissões de acesso. Então eu posso
cadastrar que o meu funcionário ele vai ter acesso ao módulo de clientes, fornecedores, produtos e o módulo de outros, mas eu quero bloquear o restante do sistema. Então, o funcionário é responsável só pela parte de cadastros. Então, eu posso liberar só a parte de cadastros para ele. O restante eu consigo bloquear. Então, eu consigo fazer esse gerenciamento das informações do meu funcionário aqui dentro. Depois disso, também tem os dados do contador. Esses dados do contador é específico para quem gera o SPED, né? Dentro do SPED tem que ter os dados do responsável que vai estar assinando esse SPED, né? Esse arquivo fiscal. Então, aqui eu preciso preencher os dados do meu contador. Então, preenchendo as informações aqui dele, basicamente é só dar um atualizar aqui dentro. Lembrando, essas informações são iguais lá no Clipe Fácil, então eu também vou ter essa opção dos usuários. Então, usuários vai ser a mesma situação aqui dentro, né? Para liberar os acessos, bloquear os acessos. E também os dados do contador, cadastro da mesma maneira aqui dentro. Voltando agora para o Clipe 360, a gente vai para a parte do financeiro. Então aqui em financeiro, eu vou ter a parte de movimentações. Basicamente, movimentações é toda a movimentação financeira que ocorreu dentro de um período. Então eu posso vir aqui, selecionar qual é o período que eu quero analisar. Então, se teve um pagamento, um estorno, um recebimento, enfim, alguma informação referente a isso vai estar disponível nesta opção aqui. E também aqui ele me dá uma comparativa do que teve de despesas e o que teve de receitas nesse período, e ele me dá a diferença. Se caso foi uma diferença negativa, aqui vai estar em vermelho. Seguindo, a gente tem a parte de receitas, que é basicamente as parcelas. Fiz uma venda a prazo para o meu cliente. Então aqui vai estar constando essas parcelas, né? Então, o cliente veio e fez o pagamento, então é só marcar essa opção aqui. Confirmar o recebimento, ele vai pedir se teve algum desconto, alguns juros, algum valor recebido a mais, no caso. E eu posso salvar. Pronto, fiz o recebimento. Mas caso eu fiz um recebimento errado de uma conta, o cliente não me pagou essa conta, pagou a conta de baixo, algo nesse sentido, posso vir aqui nessa opção e marcar que ela não foi recebida. Então ele já faz o estorno desse recebimento. No menu ação, basicamente tem essas funções aqui, então para fazer como recebido e como não recebido. Aqui também tem a movimentação para estar excluindo esse lançamento, então eu consigo excluir da tela. Consigo gerar boleto, depois eu vou mostrar como cadastrar as contas bancárias, então dentro das contas bancárias tem a opção de boleto. Gerar recibo, se caso a conta ela já foi paga, né? Então, a conta foi paga, eu quero gerar um recibo simples dessa conta, então deixa eu só gerar aqui para você ver como que vai gerar essa questão. É só para coletar a assinatura mesmo do cliente, né? Comprovando que aquele pagamento foi feito. E a última opção, não menos importante, é a questão do WhatsApp. Então, o cliente está com alguma conta atrasada, eu quero enviar uma cobrança para ele. Venho aqui e marco essa opção para enviar a cobrança via WhatsApp. Ele vai abrir essa tela, depois disso é só dar um enviar. Ele vai abrir o WhatsApp Web com uma conversa direto com o número do WhatsApp que está preenchido lá no cadastro do cliente. Outra informação importante também é que o Clipe Fácil ele não tem essa opção do WhatsApp. Então, se eu vir aqui, vou selecionar uma conta aqui, mesmo que ela esteja atrasada, eu venho aqui na ação e vou enviar a cobrança via WhatsApp, sempre vai ficar inativo essa opção. Então, eu não tenho acesso para estar enviando essas informações. Depois você vai ver que a opção do WhatsApp eu posso usar na nota fiscal de consumidor e na nota fiscal eletrônica, também não vou ter acesso. Então, qualquer informação referente ao WhatsApp, no Clipe Fácil, eu não vou ter acesso a ela. Seguindo, a gente tem também a opção de despesas. Então, ela é basicamente o contrário das receitas, né? Então, as despesas vai estar todas as compras que eu fiz a prazo de algum fornecedor ou conta de luz, água, enfim, telefone. Então, eu consigo fazer o lançamento por aqui. As informações aqui no menu é basicamente as mesmas, né? Só limitando que não tem aquela questão do recibo e tudo mais, né? Isso é mais um controle interno da sua empresa, então você só tem como definir como pago e definir como não pago. Também tem a opção de transferências. Aqui essa opção de transferências é se, caso eu tirei o dinheiro do caixa e quero depositar em alguma conta, eu já fiz isso de forma física, mas eu não fiz dentro do sistema, então eu consigo fazer essas movimentações aqui também. No menu de outros, eu tenho onde cadastrar as minhas contas, né? Que é aquilo que comentei das contas bancárias. Cadastro simples também, então eu venho aqui, preencho a agência, número, as operações, enfim. Caso eu vou emitir boleto através desse banco, só marcar essa opção aqui e eu já consigo emitir o boleto através dessas informações. Depois disso também tem a opção de metas, né? Então eu consigo cadastrar as metas dentro do meu sistema. Então, digamos que eu tenho a meta de estar gastando 15 mil no mês, né?
Então eu posso vir aqui e separar as metas de forma separada. Então pagamento com fornecedor, eu tenho a meta de gastar 2.000 no mês. Então eu consigo ir fazendo esses lançamentos e o sistema vai me dando quanto eu já gastei, quanto falta gastar, enfim, essas informações. E eu também tenho a meta geral da empresa, que é aquilo que eu comentei, eu quero gastar 15.000 no mês, então aqui eu vou ter o valor dessa meta geral. Então eu consigo ir acompanhando o quanto já foi gasto e o quanto tem de restante para estar gastando. Então aqui eu posso também excluir no menu de ação essa opção. Depois disso, eu tenho as categorias, que basicamente são as categorias das minhas metas, né? Então, eu quero gastar tanto com telefone, tanto com salário, enfim, essas informações. Então, eu consigo cadastrar as categorias aqui dentro. Depois também tem as formas de pagamento, né? Então, aqui você cadastra as formas de pagamento, né? Então, digamos que, tem um parcelamento, parcela em 30 vezes. Com o sistema não vai esse parcelamento de 30 vezes. Então, eu posso vir aqui e simplesmente cadastrar essa informação do parcelamento customizado que eu quero. Então eu venho aqui, lanço a descrição, coloco qual vai ser o intervalo desse pagamento, a quantidade de parcelas, o tipo de pagamento, enfim, e eu já consigo fornecer essas parcelas maiores para os meus clientes. Depois tem a opção de bandeiras e administradoras de cartão. Isso aqui é basicamente para quem vai trabalhar com a opção de cartão de crédito, débito, enfim, na empresa, né? Então eu preciso que saia essas informações. Basicamente, a bandeira vai ser a bandeira do seu cartão, então Mastercard, Cielo, Elo, enfim, essas informações. E a administradora de cartão é quem é o responsável por aquele cartão. Então, no caso do cartão da Nubank, o cartão da Magazine Luiza, enfim, essas informações, então eu vou cadastrar aqui. Cadastro bem simples. Administradora de cartão, eu vou colocar basicamente o nome e o CNPJ. E no cadastro das bandeiras, eu vou colocar somente o nome da bandeira. Isso aqui é mais uma informação que vai estar saindo a mais na venda. Então, também outra diferença é que aqui dentro, no Clipe Fácil, eu não vou ter acesso a essas opções aqui. Então, ele vai ficar bloqueado para cadastro de bandeiras e administradora de cartão. Então, se o cliente quiser usar esses recursos, ele vai ter que adquirir o Clipe 360. Então, com essas informações, agora a gente passa para o módulo do estoque. Basicamente, no estoque é onde eu vou lançar minhas notas de compra, né? Então, recebi uma nota de um fornecedor. Posso vir aqui e lançar ela de forma manual. Então, vir e preencher todos os dados manual aqui, então adicionar o produto, vir aqui colocar as formas de pagamento e simplesmente vir e salvar essa nota fiscal. Ou eu posso vir aqui na nova compra e importar o XML dessa compra. Então eu seleciono no meu computador onde está o XML dela e faço a entrada desse documento dentro do meu sistema. Então ele já vai preencher quem é o fornecedor, quem são os itens, a forma de pagamento que vem no XML, já vai ser preenchido tudo de forma automática. Depois disso também, como foi feito anteriormente, é só clicar aqui na opção de salvar. Nessa opção aqui também, a gente tem o menu de ação, onde eu posso excluir essa minha nota e visualizar ela. Mas lembrando que essa opção de visualizar a nota, ela só vai estar disponível quando você importar um XML de uma nota. Então, no caso, importei o XML dessa nota aqui, quero visualizar ela, então ele vai estar dando a visualização aqui em tela. Depois a gente tem a parte de orçamentos, né? Uma parte bem básica do sistema. Então, para lançar um novo orçamento, eu venho aqui, informo o meu cliente. Depois disso, eu informo os produtos. E após, as informações de pagamento. Salvei o orçamento, pronto. Então o cliente não tem a certeza que vai ficar com esse produto, algo nesse sentido, então eu posso gerar um orçamento. Outro ponto muito importante é, se caso eu queira importar esse orçamento para minha venda, eu não vou conseguir importar o orçamento direto. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que abrir ele, vir aqui na opção de gerar pedido, e aí ele vai ficar como exportado aqui o meu orçamento, e aí ele vai ser gerado um pedido de venda. E aí sim eu consigo importar esse documento para minha nota fiscal. Então, sempre lembrar, gerei um orçamento, preciso gerar um pedido para depois conseguir importar para venda. Mas claro, isso não é uma regra. Eu não preciso gerar um orçamento e um pedido para gerar um documento fiscal. Eu posso ir lá e gerar o documento fiscal sem ter essa informação do orçamento e pedido, né? Então, o pedido basicamente é as mesmas informações aqui. A diferença é que eu consigo importar ele para venda e também eu consigo fazer a reserva dos produtos no estoque. Então, digamos que eu vou descendo aqui, eu tenho esse status aqui reservado, reserva a quantidade do produto. Depois a gente tem basicamente a ordem de compra, só que é como se fosse uma lista de compras que eu tenho que estar fazendo dentro do mês, enfim, dessas informações. E também dentro dessa lista de compra, eu consigo ter um histórico das últimas 10 compras que eu fiz do item. Então digamos que,
quero saber quanto eu paguei lá no dia 10/8 desse item. Então aqui vai ter informação. Então desse fornecedor eu paguei R$10, comprei de outro fornecedor também. Digamos que lá no dia 19 o fornecedor estava com uma promoção, comprei mais barato. Então tem todo esse histórico das 10 últimas compras do item, vai estar disponível aqui. Depois disso também aqui eu consigo ver quanto eu tenho no estoque, a quantidade mínima do item, sugestão de compra. Então basicamente o sistema faz o quê? Ele pega os últimos 3 meses, analisa quanto eu tive de venda nesses 3 meses e vai gerar uma média. E aí essa média eu vou saber mais ou menos quanto eu teria que estar comprando desse item para suprir a venda dos próximos 3 meses. Então é basicamente isso que o sistema te dá de informação. Ponto muito importante, eu consigo ter essa opção do estoque, então eu consigo gerar compras, orçamentos, pedidos de venda, mas se caso eu precisar ter a ordem de compra, o sistema ele não vai ter liberado dentro do Clipe Fácil. Então é uma informação exclusiva do Clipe 360, essa ordem de compra. E seguindo aqui na opção do estoque, o último recurso bem simples também é o cadastro de situações. Então a gente sabe que todo pedido de orçamento eles têm um status exclusivo, né? Então, o pedido foi cancelado, reprovado, está aguardando débito, aguardando cadastro, enfim, dessas informações, vai estar disponível aqui. Mas eu posso ir lá e cadastrar um novo status para esses meus pedidos de orçamento. Então, aguardando a assinatura do supervisor, aguardando o cliente, enfim, essas informações eu posso vir aqui e cadastrar também. Isso segue a mesma regra dentro do Clipe Fácil também, então também tem acesso a essa questão de cadastro de situações. Passando das partes finais aqui já, a gente tem a parte do fiscal, que é onde eu vou emitir os meus documentos fiscais. Mas a gente sabe que para emitir documento fiscal, primeiro eu tenho que configurar eles. Então eu venho no menu de outros e venho aqui em configurações. Aqui em configurações, eu faço o cadastro de todos os meus documentos fiscais em apenas uma tela. Então eu venho aqui em nova configuração e vou selecionar, o meu cliente vai emitir a nota fiscal. Então eu seleciono aqui, ele já está habilitado em produção, preenche os campos. Vai emitir a nota de consumidor, vai preencher essas informações. Vai emitir também o manifesto de transporte, preenche aqui. Pronto. Então o cadastro fica centralizado toda nessa tela. Depois a gente vai ter um resumo também da Shipay, então é aqui onde eu vou fazer o cadastro dessas informações da Shipay. Muito bem, configurei os ambientes aqui dos documentos, agora eu vou fazer a emissão. Então, para emitir a nota fiscal, muito simples, vem nessa opção da nota fiscal, abro uma nova nota fiscal e consigo preencher todos os campos. Então vou selecionar a natureza da operação, quem é o meu cliente, vou lançar os produtos aqui dentro, o cálculo dos impostos, então toda a informação de imposto vai estar aqui dentro, a opção de transportador /volumes vai estar disponível, faturamento e também essa questão do intermediador aqui do Marketplace. Preenchi todas essas informações, posso só salvar a nota, então salvando a nota ele já grava essa nota sem transmitir ela. Ou eu posso vir aqui e já transmitir. Clicando em transmitir, basicamente eu vou ter as opções para imprimir essa nota. Então, transmitiu, ele já vai imprimir a nota. Enviar o arquivo XML por e-mail, mas lembrando que a gente tem que ter o e-mail cadastrado lá no cadastro dele. E a opção do WhatsApp, basicamente ele vai pegar um link, vai gerar um link dessa nota e vai mandar no WhatsApp do cliente. Então, clicando aqui em transmitir, vai ser feito o envio dela para a Cefaz. E como a gente viu, pode importar o pedido para cá. Então, seleciono o pedido e pronto. Importou com todas as informações. Depois a gente já passa para a parte da NFCE, da nota fiscal de consumidor. Dentro do Clipe 360 tem 2 métodos de emitir ela. Esse é o primeiro método que eu vou estar mostrando agora e depois eu vou mostrar como emitir por dentro do PDV. Então, venho aqui, abro uma nova NFCE. Esse método aqui é mais com as informações clicando. Então, eu venho aqui, adiciono, depois eu desço a tela, vou colocar o meu cliente, as informações complementares, formas de pagamento, enfim. E depois eu transmito. O segundo método que é mais rápido e é mais interessante de ser utilizado também é o método do PDV. Então, basicamente, como o nome diz, aqui é um PDV, que é bem comum encontrar em mercados, enfim, em outras empresas, né? Então, esse vai ser o PDV do Clipe 360. Muito simples também, faço o lançamento aqui, adiciono o meu produto, consigo alterar a quantidade, pronto, adicionei o produto na venda. Depois disso, eu posso pressionar o F6 para cancelar a venda, se por algum motivo eu preciso cancelar essa venda, F3 para finalizar, então se caso eu queira usar as teclas de atalho, eu posso utilizar as teclas de atalho, senão eu posso vir aqui e clicar também, bem tranquilo, nessa questão. Aqui também está disponível o menu dos atalhos, então eu vou ter acesso a todos os atalhos do meu sistema, então vai estar disponível nessa opção aqui.
Depois disso tem a opção de configurações também, pode ser acessado por tecla de atalho. Sangria e suprimento, então digamos que eu preciso fazer uma sangria ou um suprimento no caixa, venho aqui e tenho esse controle dessas informações aqui. Posso deixar marcado para ele gerar um comprovante dessa movimentação que eu fiz. E, finalizei o meu dia, quero gerar o fechamento do caixa, só vir nessa opção aqui, pronto. Faço o fechamento do caixa aqui, vai ter todas as movimentações daquele dia. Então, no meu caso aqui, eu tive R$50 de venda dentro desse dia. Vai estar constando aqui essa informação. Caso eu queira, eu posso imprimir o comprovante dessa movimentação e posso confirmar. Pronto. Então agora a gente viu como emitir a nota fiscal de consumidor, tanto da forma mais manual ou da forma utilizando as teclas de atalho, que é dentro do PDV. Dica muito importante, Clipe Fácil não vai ter acesso a essa opção do PDV. Então o método do Clipe Fácil para emitir vai ser aquele primeiro padrão que eu mostrei para vocês antes, que vai ser aquele método mais clicado das informações. E outra informação muito importante, o Clipe Fácil não tem fechamento de caixa, essas movimentações do caixa no dia, toda essa questão não vai estar disponível dentro do Clipe Fácil. Sangria e suprimento também não, tá? Então vai ser exclusivo do Clipe 360 essas informações. Então voltando para o Clipe 360, agora a gente tem também a parte do manifesto. Como que funciona esse manifesto? Toda vez que um fornecedor emite um documento fiscal contra o meu CNPJ, essa informação fica gravada lá na Cefaz. E aí a Cefaz disponibiliza que eu tenha acesso a esse documento. Então eu posso ir lá, consultar esse documento, selecionar o mesmo e falar para a Cefaz, realmente eu recebi essa mercadoria. E aí com isso eu consigo ir lá e baixar o arquivo XML desse documento. Então consigo fazer através dessa opção de manifesto. Tranquilo, consigo usar tanto no Fácil quanto no 360 essa opção. Passando agora para a parte do manifesto, então é o manifesto de transporte, né? Então eu preciso transportar uma mercadoria de um estado para outro, então eu vou ter que gerar esse documento, né? Aí, antes de gerar ele, eu preciso o quê? Cadastrar os motoristas. É um cadastro bem simples, nome e CPF do motorista que vai estar efetuando o transporte. Veículo, então eu vou preencher as informações do meu veículo, a placa, Renavan, Atari, enfim, essas informações. E se caso é um veículo fretado, que eu não sou o proprietário desse veículo, enfim, essas informações, então aqui eu vou ter que preencher esse campo do proprietário terceiros. E aí sim, depois eu consigo emitir já a opção do manifesto. Então, venho aqui, preencho os dados gerais do manifesto, vou preencher o veículo, os documentos que foram vinculados a ele. Então, todo manifesto tem que ter uma nota fiscal vinculada a ele. A carga transportada, os dados da viagem, então onde vai ser o carregamento, descarregamento e por quais estados eu vou estar percorrendo, no caso, né? Então eu venho aqui e consigo adicionar ele. Forma de pagamento, os dados do seguro, caso tivesse informação de seguro, e o vale pedágio aqui também. Como é lá na nota fiscal, caso eu não queira transmitir ele direto para conferir algum outro dado, eu venho aqui e consigo salvar essa informação. Pronto. Depois disso, eu tenho aqui no menu da ação as ações que eu vou estar tendo com esse documento. Então eu quero encerrar, consultar ele, gerar o XML, imprimir ou excluir ele da tela. Consigo fazer através dessa opção aqui. Então, basicamente, esses são os documentos que o sistema vai estar gerando, tá? NFI, NFC, manifesto de transporte, uma informação também, né? Eu consigo dentro do gerar NFI e NFC, mas não vou conseguir emitir o manifesto. Então, qualquer informação que seja vinculada ao manifesto aqui, eu não vou conseguir ter acesso. Então, cadastro de motoristas, veículos, enfim, vai ficar tudo bloqueado, essas informações aqui para mim. Depois disso, no menu de outros, eu vou ter a opção para cadastrar as naturezas, né? Então, as naturezas que eu vou estar usando na minha nota fiscal. As tributações, então, tem que cadastrar a alíquota de 7%, 8%, enfim. Então, eu venho aqui, cadastro na tela de geral, e depois as alíquotas para cada estado. Então, digamos que, eu vou vender para um cliente do Mato Grosso, posso deixar aqui como 7%, mas digamos que Mato Grosso do Sul seja 8%. Então, eu venho aqui e preencho. Quando o sistema identificar que o cliente é do Mato Grosso, ele vai utilizar 7%. E aí, quando o cliente for do Mato Grosso do Sul, ele vai estar utilizando a alíquota de 8%. Depois também tem a opção de dispositivos, muito interessante também, tá? Tanto o Clipe Fácil quanto o 360 têm acesso a esse dispositivo. Esse dispositivo basicamente é um aplicativo para celular que eu consigo estar baixando. Celulares somente Android vão ter acesso a esse aplicativo, né? Então eu vou lá na loja de aplicativos do meu celular e vou pesquisar por Clipe Fácil. Baixando ele, basicamente eu vou colocar o meu usuário e senha do meu sistema e eu já vou conseguir abrir ele.
Esse aplicativo, a única questão que eu vou conseguir estar fazendo por ele é emitir a nota fiscal de consumidor. Então eu vou lá pelo celular mesmo e consigo já emitir a nota fiscal de consumidor. É o mesmo, como eu comentei, é o mesmo aplicativo para o Clipe Fácil e Clipe 360 também. Depois tem a parte de configurações que a gente já viu. Parametrização de tributos, basicamente é o quê? Eu comprei uma nota de um fornecedor com a tributação, no meu exemplo aqui, 5102, CST 00, CSSN 101 e 7%. Mas para mim, a tributação é diferente quando eu for vender. Ela tem que ser o 5104, 5103, o 30 no CST e sai com 18%. Então, para o sistema identificar que a mercadoria entrando dessa maneira tem que sair dessa maneira, é aqui onde eu vou criar esse parâmetro. Então, crio um parâmetro da minha nota de compra para as informações de venda que eu vou estar fazendo. Isso é exclusivo do Clipe 360. Então, vindo aqui, eu não vou ter acesso a essa opção dentro do Clipe Fácil, tá? Então, mais um recurso aí que não vai ter acesso dentro do Clipe Fácil. Seguindo aqui, tem as opções das transações Shipay. Basicamente, essas transações Shipay, tá? Um resumo dessa informação. É um hub que tem várias carteiras para pagamento. Então, tem o PicPay, Ame Digital, Mercado Pago, enfim, essas carteiras estão tudo disponíveis aqui. Então, se o meu cliente tiver um desses aplicativos, tiver uma conta em algum desses aplicativos, o sistema mesmo já vai gerar esse QR Code e o cliente já vai conseguir fazer o pagamento utilizando essa função da Shipay. Então, aqui em transações Shipay, basicamente eu vou ter todas as transações feitas por esse método de pagamento. E por último aqui a configuração do caixa, que basicamente é onde eu vou colocar o meu caixa e quem é o usuário responsável por aquele caixa. Importante também ressaltar, né? Dentro do Fácil eu não vou ter acesso a essa opção da Shipay, então ela é exclusivo 360. E a mesma questão, como a gente viu que não tem o controle de caixa, também não vai ser possível esse cadastro das informações do caixa aqui dentro. Agora também a gente vai ver a parte de relatórios. Então, relatórios eu tenho relatórios financeiros, do estoque, fiscal e de clientes. Em financeiro tem algumas informações como as receitas, as despesas, o fluxo de caixa, essas informações. Na aba de estoque eu tenho as informações sobre movimentação do item, pedido de venda, consigo gerar um inventário também, então é só vir nessa opção aqui. Depois na parte fiscal eu tenho o resumo dos meus documentos fiscais, também tem a parte de tributos e claro, os documentos principais que são o SPED fiscal e o Sintegra. Mas um ponto muito importante também nessa parte é que o Sintegra eu só vou conseguir gerar no Clipe 360. Então, se eu vier aqui no Clipe Fácil e tentar gerar esse relatório, ele vai me apresentar essa mensagem de acesso negado. Então, também é uma informação que é exclusivo do Clipe 360. Na parte de cliente, então a gente tem a parte do histórico do cliente. Então, eu consigo ter um histórico referente a ele. Seguindo aqui, no menu de configurações, a gente já viu praticamente todas as informações, então a gente já viu como cadastrar os usuários, os dados da empresa, os dados do contador e também aqui tem as opções de configurações. Então se eu quero ter alguns parâmetros dentro do meu sistema, eu consigo configurar aqui, como permitir vender com estoque zerado. Então se o meu item estiver sem quantidade lá no meu estoque, o meu cliente não vai conseguir efetuar a venda dele, deixando desabilitado. Mas caso eu deixar habilitada essa opção aqui, quando eu não tiver quantidade desse item no estoque, o sistema vai liberar a venda normalmente. Aqui em SDAVs também tem as informações dele, NFE, NFCE e PDV, então também já tem alguns parâmetros aqui. Depois disso também tem a central de notificações. Aqui a central de notificações é basicamente o quê? Deixei gerando um relatório, não quero deixar esse relatório gerando em tela. Então eu posso fechar a tela onde está gerando o relatório, deixar ele gerando em segundo plano. Quando esse relatório for finalizado, ele vai apresentar nessa tela aqui. Então, exatamente como é dentro do Clipe 360 também. Então, exemplo, pedidos importados, alguns relatórios aqui que foram gerados, vai mostrar nessa opção de notificações. Ao lado tem o perfil, então eu posso clicar aqui para ver o meu perfil, então eu tenho as minhas informações aqui, como o meu nome, o e-mail, consigo alterar minha foto, e aqui embaixo tenho dados do parceiro. Basicamente, esse dado dos parceiros é aquilo que você preenche lá no seu painel do parceiro. Então, lá você tem a informação para preencher o seu nome, o CNPJ, o seu telefone e e-mail.